Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, identidade digital. O celular é cada vez mais um documento de identidade, não? Pois é, não tenha dúvida. O celular é cada vez mais um documento de identidade. Muitas vezes se pede o número do celular do indivíduo como substituto para o e-mail ou até para outro documento. Mas tem dois problemas com o celular como um documento de identidade. Primeiro, que ele não é obrigatório, então o sujeito pode ter ou não ter. E isso é extremamente injusto e incompleto. Eu não posso obrigar alguém a carregar no bolso um aparelho que não só é frágil e é caro, como ainda precisa estar o tempo todo carregado. Essa ideia é uma ideia extremamente complicada, ruim, que não deve seguir. Mas você tem razão, a gente precisa de um documento de identidade digital. Ele só não deve ser o celular. Para que mais um documento? Aí é o ponto importante. A ideia não é mais um documento, mas é o documento que substitui todos os outros. Se você pensa nos números de documento que você tem hoje, como RG, CPF, não passam de número de série. Você é um número maior do que veio antes e um número menor do que vem depois, e só isso. A maior vantagem de um sistema desses ia ser uma identificação melhor e mais abrangente, em que pode ter dados de saúde, pode ter uma série de outros dados a seu respeito, e conforme quem lê uma coisa especial. Então alguém da polícia vai ler alguma informação sua, alguém de um serviço médico lê outra informação sua e assim por diante. Você tem um único código, mas que dá informações diferentes. E que formato esse documento teria? O formato desse documento a gente já vê hoje no título de eleitor, no licenciamento de veículos. Ele basicamente é um QR Code, é aquele códigozinho quadrado que pode ser transportado no seu celular, mas também pode ser impresso, também pode ser copiado, mandado na forma de uma fotografia e é extremamente portátil. Se você não quer ter o celular, você pode simplesmente imprimir, plastificar e tá tudo certo. É muito fácil fazer uma segunda via, uma terceira via, tá muito mais tranquilo. E é um produto muito melhor, porque você não precisa se preocupar em preservar o original, que é uma coisa que não faz mais sentido no mundo digital. Luli, me parece uma excelente ideia. Por que ainda não foi colocada em prática? O grande problema dessa ideia é que a parte do usuário é a parte mais fácil. O grande problema está do outro lado do balcão. A gente precisa unificar e modernizar as bases de dados. Senão a situação só piora, senão você vai ter mais e mais e mais documentos digitais. Sem contar aqueles clássicos problemas de segurança, privacidade e vigilância do Estado, que também precisam não só ser bem resolvidos, como também esclarecidos. Mas uma coisa é certa, esse tipo de documento cada vez vai ser mais comum no mundo todo. E é só pensar em exemplos de como ele seria útil hoje. A ideia que muitos países europeus têm de um passaporte coronavírus, por exemplo, não precisaria ser feito como mais um documento. Bastava colocar a informação dentro do documento universal de identificação do indivíduo. E isso torna a vida cada vez mais prática e mais confortável e mais segura para todo mundo. Enfim, é uma ideia que já existe, só precisa ser colocada em prática. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O tema de hoje são coleções editoriais? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Qual é a sua coleção preferida? É com esta pergunta que eu gostaria de iniciar uma série de programas sobre as coleções editoriais brasileiras. O assunto me veio à mente no momento em que eu me dei conta, agora durante as férias de janeiro, de que as pessoas estão simplesmente vidradas nas séries televisivas. As plataformas de streaming parecem ter se especializado na produção de séries de todo o mundo e de todos os gêneros, e eu, sem perceber, acabei entrando nesta moda. Porém, antes de surgir a televisão e muito tempo antes dos computadores aparecerem, as editoras brasileiras criaram algumas coleções que também fisgaram os leitores de outras épocas. Então, Cláudia, ouvintes, já pensaram nas suas séries favoritas? Os quadrinhos também valem, afinal de contas,
muitas crianças e jovens cresceram e se formaram como seguidores assíduos dos personagens de quadrinhos. Ah, eu adoro quadrinhos, professora. Tenho uma coleção de obras de William Shakespeare em quadrinhos e quando era criança li muito Turma da Mônica. E quem se lembra da coleção Terra Mariar, os melhores livros para a juventude? Era assim que a coleção Terra Mariar era apresentada ao público na imprensa da época. Esta coleção foi inaugurada em 1933 pela Companhia Editora Nacional de Otales Marcondes Ferreira e Monteiro Lobato. Na verdade, por esses tempos Lobato não estava mais à frente dos negócios. Sua atuação se deve mais como autor e como tradutor. Como a coleção Terra Mariar era composta por livros de aventuras em traduções do inglês, pelo menos foi esta a tônica do projeto, podemos dizer que muitos textos eram lidos em versões, não exatamente em traduções fidedignas, do inventor da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É bem possível que o sucesso de muitas dessas histórias tenha na sua origem não apenas o enredo original dos autores, mas a forma como eram vertidas para a nossa língua por Monteiro Lobato. E o que foi a coleção Terra, Mar e Ar? Como o título indica, uma coleção voltada para histórias de aventuras. Algumas histórias começavam e terminavam em um só volume. Eram os casos, para citar alguns exemplos tirados de um cartaz publicitário de 1934, de, Jack London, Caninos Brancos, tradução de Monteiro Lobato, Mark Twain, O Príncipe e o Pobre, tradução de Paulo Freitas, As Aventuras de Hook, tradução de Monteiro Lobato, Stevenson, Raptado, tradução de Agripino Grieco, Rudyard Kipling, Mowgli, o Menino Lobo e assim por diante. Mas houve casos em que os escritores criaram histórias seriadas que não demoraram a ser acompanhadas não só nos livros, mas também no cinema. Este é o caso de Tarzan, o Filho das Selvas, personagem do escritor estadunidense Edgar Rice Burroughs, que rendeu 18 volumes, traduzidos por Monteiro Lobato, por seu amigo e confidente Godofredo Rangel, por Manuel Bandeira, entre outros autores literatos da nossa cepa. E você, conhece Fu Manchu? Quais são as suas aventuras preferidas? Voltaremos ao assunto daqui 15 dias em Bibliomania. Até lá! A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Movimentos complexos em alta velocidade são comuns e importantes em esportes coletivos. Por isso, um pesquisador da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto, decidiu avaliar a mudança de direção durante corridas e comparou o desempenho de atletas de futsal com o de pessoas comuns. É o que conta agora o professor Paulo Roberto Santiago. Olá, ouvintes da Rádio USP. Essa dissertação de mestrado foi defendida no ano de 2020 pelo aluno Odson Thiago Scriboni Soares, e a ideia era comparar jogadores de futsal na mudança de direção em relação a não jogadores de futsal. A hipótese do aluno Odson Thiago Scriboni era que jogadores de futsal teriam melhor capacidade de fazer mudança de direção durante uma corrida. Pensando nisso, o aluno fez uma dissertação no qual foi investigado a mudança de direção em 3 angulações específicas durante uma corrida, 30 graus, 60 graus e 90 graus. E foi confirmado realmente que os atletas de futsal apresentam melhor desempenho na mudança de direção em comparação a não atletas de futsal.
Esse desempenho foi medido através de um erro angular, então a tarefa, por exemplo, para fazer uma mudança de direção de 30 graus, quanto que o atleta ou não atleta desviava dessa angulação de 30 graus que foi solicitada para fazer a mudança de direção, e também na velocidade que ele conseguia sair após essa mudança de direção. Então, isso foi investigado, e também um fato interessante que foi descoberto durante essa pesquisa é que o lado não dominante apresenta menor desempenho em relação ao lado dominante dos atletas e também dos não atletas. Então, essa é uma pesquisa que poucas pessoas se atentam para a importância, mas a mudança de direção é um gesto extremamente importante para o desempenho atlético de jogadores de futebol, futsal, e nesse caso foi confirmado que os jogadores de futsal realmente têm melhor capacidade para fazer essa tarefa do que não jogadores. Como estas informações contribuem para o rendimento dos atletas? Este tipo de achado contribui não só do ponto de vista científico, após ser divulgado em periódicos científicos, mas também contribui na prática para o rendimento de atletas. Por exemplo, saber que um atleta, mesmo que profissional, ele tem capacidade pior de fazer a mudança de direção para o lado não dominante, então sabendo qual é o lado dominante e não dominante do atleta, você pode tirar vantagem em situações de jogadas, por exemplo, como situações de drible, no confronto de um adversário com o outro, sabendo que ele tem um lado que é melhor para fazer a mudança de direção e um lado que é pior, nesse comparativo. E também ele se torna importante não só para o rendimento esportivo do atleta de alto nível, mas na formação de jovens jogadores. Porque nesse caso, você pode monitorar isso, fazendo tarefas de mudança de direção com análise não tão elaboradas quanto foi no trabalho, que foi feita uma análise tridimensional do centro de massa, mas ficar atento às pessoas que trabalham, que geralmente já devem ser atentos a isso, mas nessa capacidade do aluno, do atleta em formação, fazer mudança de direção. Então, colocar várias atividades para a mudança de direção e acompanhar isso e até mesmo explorar isso de equipes adversárias e da sua equipe. É algo extremamente importante e relevante para condições práticas. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. Hoje a professora nos fala sobre os vários manifestantes em Mianmar exibindo cartazes com pedidos de desculpas pelo massacre da etnia Rohingya. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Semana retrasada, nós comentamos o golpe militar que ocorrera em Mianmar 3 dias antes. Após o choque inicial, vencendo o temor da brutalidade da repressão militar birmanesa, a população começou a sair às ruas. Não adiantou nada censurar a internet. Grupos de engenheiros, médicos, servidores públicos, estudantes e muita gente jovem desencadeou um movimento de desobediência civil jamais visto por lá e que reuniu centenas de milhares de pessoas nas principais cidades, como Yangon e Mandalay. São até agora 13 dias de rebelião pacífica em que as táticas empregadas falam muito sobre a geração que lidera esse movimento. Painéis de arte na rua, pichações, adesivos colocados em toda parte, gente deitada nas linhas de trem e principalmente a tática do carro quebrado. Isto é, dezenas de carros com capô aberto em pontos estratégicos, bloqueando o acesso das forças de repressão. Por todo lado se via aquela típica saudação dos 3 dedos, que é o V birmanês de vitória.
Tamanha mobilização era inesperada, apesar da prisão de cerca de 500 pessoas, mas a grande novidade, a maior delas, foram os cartazes pedindo desculpas pelo massacre dos Rohingya. Me arrependo do que foi feito aos Rohingya. Lia-se em inglês em um deles. Solidariedade com as minorias é completamente inédito no país. Os Rohingya não são os únicos, mas a limpeza étnica em 2017, com o apoio de Suu Kyi, causou uma das maiores crises humanitárias, forçando 1 milhão de pessoas a se refugiar na paupérrima Bangladesh. O general que comandou o golpe prometeu na TV repatriar os Rohingya para a província de Rakhine, onde a maioria das vilas foram incendiadas e as casas destruídas. Estes militares que promoveram o massacre são acusados de genocídio em um tribunal que já ouviu de Suu Kyi que não aconteceu nada. Mas os representantes dos Rohingya no exílio consideram este aceno uma armadilha e temem que a repatriação seja apenas para chinês ver, pois a China, praticamente o único parceiro comercial, sempre foi condescendente com as minorias de fronteira. E agora receia mais uma dor de cabeça no estilo de Hong Kong. A posição de neutralidade da China explica também por que, até o momento, só houve balas de borracha e jatos d'água, e não uma carnificina como a ocorrida em 89 na Praça da Paz Celestial, quando militares chineses atiraram contra manifestantes desarmados. O número oficial de mortos na Tiananmen é segredo de Estado, mas a Cruz Vermelha fala em 2.600 pessoas assassinadas e 2.000 feridos. Mas os tempos são outros. Agora que a China flerta com a União Europeia e o mundo inteiro para virar a potência número 1, não convém apoiar abertamente genocídios, exceto os que acontecem lá dentro contra os uigures. Seria temerário prever a evolução dos acontecimentos, mas essa iniciativa dos jovens para mudar a opinião pública sobre as invisíveis minorias, dando-lhes cidadania, é talvez o fato mais importante dessas manifestações. A sociedade birmanesa começa a desejar não só uma democracia, mas uma democracia inclusiva. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.